Olá, minha gente, como é que estão vocês? Olha eu aqui de novo. Hoje nós vamos mudar um pouco o foco do nosso vídeo. Nós não vamos falar, por enquanto, do professor Creighton, do professor Creighton. Nós vamos falar de um vídeo feito por um determinado canal chamado Teologia Familiar. Eu estava dando uma olhada nos vídeos do YouTube, aí encontrei esse canal, Teologia Familiar, e dei uma olhadinha. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Quase que eu morri de desgosto. Mas eu vou compartilhar com vocês esse meu desgosto. O que vamos ver aqui hoje, tome cuidado, pode prejudicar o teu raciocínio intelectual, hein? Então, você se arrisca em ver e ouvir esse vídeo aqui. Já estou avisando. Depois não me faça ter que pagar terapia para vocês, tá? Por que eu digo isso? Porque o besteirol corre mais solto do que cavalo numa pradaria. Eu disse pradaria, pessoal, não falei padaria. Aliás, o que faria um cavalo numa padaria? Eu já vi muitos vídeos com besteira, mas esse ganha muito de todos os outros. O sujeito, para começar, é ruim como professor, se é que ele é professor, não é? Ele fala tanta, mas tanta abobrinha, que já estou pensando até em não comer mais essa maldita abóbora, de tanto saturado que fiquei de tanta abobrinha. Mas vamos ver na íntegra alguns relance do vídeo dele, depois comentar, ok? Primeiro, para começar, o sujeito é tão ruim, mas tão ruim, que ele nem sabe pronunciar o nome do Deus dele. Sabe como é que ele pronuncia o Deus dele? Jesus. Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus aquela. Olha, cada vez que ele fala Jesus, não sei pra vocês, mas pra mim é um tapa na minha orelha, chega a arder. Agora, pelo amor de Deus, um sujeito que não sabe falar direito o nome do Deus que ele adora, não merece nenhum crédito, não é? Concorda comigo? É Jesus, criatura. Repete comigo, Jesus. Agora imagine esse sujeito pronunciando Moisés. Aí não, porque Moisés fez isso, porque Moisés fez aquilo, porque Moisés fez aquilo lá. Pela madrugada. Esse sujeito é tão ruim no português que ainda quer ter crédito. Não sei como. Mas vamos ao clipe dele. Vamos ao primeiro clipe. Chega de delonga. Vamos lá, ver o que ele diz. João é o primogênito de Pedro. Baseado nessa afirmativa, Jesus é o primogênito de toda a criação. Então Jesus é o primeiro gerado pela criação. Observe dois grandes problemas iniciais que nós vamos ter aqui. Agora, olha o problema aqui. Jesus não foi gerado por qualquer que seja a criatura. Isso aqui, até a seita que diz que Jesus foi gerado, ou que Jesus faz parte da criação, até eles dizem que Jesus foi o primeiro de... Viram o que ele disse? Não, vocês não ficaram sonhando, não. Não estão tendo pesadelo. Ele disse no vídeo que, em resumo, né, que Jesus não pode ser o primogênito da criação, segundo Colossenses 1,15, que é o texto em pauta, porque a criação não é uma pessoa. Ele diz que Jesus não pode ser primogênito da criação, em Colossenses 1,15, porque a criação não é uma pessoa. Não, vocês escutaram direito, vocês escutaram. Porque se eu disser para esse sujeito assim, ó, Pedro é o primogênito dos meus filhos, ele vai entender que os meus filhos geraram Pedro. Ele vai entender que meus filhos é que geraram Pedro. Não, mereço. Que coisa idiota! Eu tô querendo dizer que dentre os meus filhos, Pedro é o primogênito e ele entende o contrário. O mesmo caso acontece com o texto de Colossenses 1,15. Quando diz que Jesus é o primogênito da criação, está querendo dizer que ele é o primeiro filho entre as criaturas de Deus. Mas só que para esse sujeito, a gente tem que desenhar bem desenhadinho para ele poder entender. Vamos lá, então energúmeno,
Quer dizer que se eu disser que João é o primogênito dos meus filhos, você vai entender que meus filhos geraram João? Pelo amor de Deus. Olha, eu não sei onde você conseguiu o seu cérebro, viu, pessoa? Mas devolve, tá? Tá muito estragado. Tá muito estragado. Vai lá e vê se troca por outro melhorzinho. Pelo amor de Deus. Não, eu mereço. Vamos pro outro vídeo, senão eu vou me acabar aqui de rir. Vamos pro outro vídeo. Vamos lá. Vamos ver o que diz o outro vídeo dele aqui. Mais um besterol. O Logos divino tem que dar glória a Deus e ver como Deus cuida, como Deus zela da sua palavra. Vamos lá. Existem 4 textos em que o termo primogênito faz referência a Jesus e a algum grupo. Jesus e algum grupo. O primeiro deles está em Romanos 8, 29. Porque aqueles a quem deu o seu primeiro reconhecimento, a esses também predestinou porque fossem modelados segundo a imagem de seu filho, para que ele fosse primogênito entre, se ligue, observe, entre muitos irmãos. Segundo Colossenses 1,15, que diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Terceiro, Colossenses 1,18. E ele é a cabeça do corpo, a congregação. Ele é o princípio, o primogênito dentre que crê que Cristo. Bom, veja bem. Olha o que ele diz, esse energúmeno. Ele diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Está correto, está na Bíblia. Jesus é chamado de primogênito entre muitos irmãos. Segundo ele é Jesus, né? Jesus, pelo amor de Deus. Cada vez que ele fala Jesus, me dá um ataque de epilético aqui. É verdade que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Só que o energúmeno não percebeu que Deus não pode ter irmãos. Deus não pode ter irmãos, jamais. Então, se Jesus tem irmãos, prova clara de que ele não pode ser o Deus Todo-Poderoso, pois este, repito, não tem irmãos. A madrugada. Aí imagina Deus apresentando os irmãos dele. Esse é meu irmão, aquele lá é meu irmão, aquele irmão João, aquele é o Manuel, aquele é o Joaquim. Imagina Deus apresentando os irmãos dele. Deus tem irmão, o filho tem. Porque Jesus tem o mesmo pai que nós. Por isso que nós somos irmãos de Jesus. Diz ali, entre muitos irmãos. Ele falou isso. Meu Deus do céu. Eu mereço. Então o sujeito vem pra cá, vem pregar aqui Jesus. Não, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Não, o Deus Todo-Poderoso. Mas só que ele tem irmãos, viu? Eu mereço. Vamos pro terceiro e último vídeo. Tá, pessoal? Vamos pro terceiro e último vídeo. Agora deu zebra aqui. Vamos ter que esperar um pouquinho agora, pessoal. Vamos ter que aguardar um pouquinho até a coisa desgringolar aqui, porque a coisa gringolou aqui. Espera só um pouquinho, mais um pouquinho, pessoal. Tenham paciência. Olha que tá a paciência de vocês. Primogênito significa principal herdeiro. O filho mais velho era o principal herdeiro de uma herança do pai. E aqui está o segredo do texto. Porque Jesus é o herdeiro de toda a herança. Ou seja, toda a criação, Colossenses 1,16 e Hebreus 1,2. Segunda afirmativa, nós também somos filhos e herdeiros. Jesus é herdeiro de toda a criação. E nós também somos filhos e herdeiros. Romanos 8, vários filhos. Jesus é o primeiro, então, claro, ele vai ser o primogênito. Romanos 8, 29, Hebreus 1,6. Conclusão, Jesus é o principal herdeiro de toda herança. Agora, quem é o principal herdeiro? Primogênito. O que é a toda herança? Toda a criação. Segundo, primogênito significa principal.
Vamos lá. Vamos ao terceiro clipe. Viu? Demorou, mas deu certo, viu? Demorou, mas deu certo. Agora, o que ele diz ali? Ele diz que Jesus, sendo o primeiro, primogênito, é porque ele é o primeiro e o principal herdeiro da criação. Ele diz que Jesus é o principal primogênito porque ele é o principal herdeiro da criação. É o que representa, é o que diz Colossenses 1,15. Mas aí isso já foge de teologia, pelo amor de Deus. Isso foge de teologia. Isso já vira caso de psiquiatria, pelo amor de Deus. Ô Jesus, raciocina, sujeito, raciocina. Se segundo você, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, então foi ele que criou tudo, não foi? Correto? Então se ele criou tudo, tudo já é dele, por ele ser o seu criador, não é, sujeito? É. Então, energúmeno, como é que ele pode herdar aquilo que já é dele mesmo? Como é que pode ele ser herdeiro dele mesmo? Raciocina, filho. Se tu não tem cérebro para isso, vai lá na esquina, troca teu cérebro pro outro, mas pelo amor, raciocina. Agora imagina a cena, né? O Manuel, não é porque é português, né? Mas Manuel chama o advogado. Pois, advogado, quero fazer um testamento para deixar para o meu herdeiro. Aí o advogado, tudo bem, senhor Manuel, podemos começar então. Aí o Manuel, pois, então eu vou começar. Eu, Manuel da Silva, deixo toda a minha herança e todos os meus bens para Manuel da Silva, que, por sinal, sou eu mesmo. Aí o advogado dá uma estacada, pô, que é isso? Como? Como é que o senhor vai herdar o que já é seu? Que maluquice é esse? Como é que o senhor quer ser herdeiro de si mesmo, seu Manuel? Aí Manuel diz, não, essa é a minha vontade. Aí o advogado diz assim, olha, seu Manuel, eu tenho um amigo que é um excelente psiquiatra, viu, seu Manuel? Vou deixar o telefone dele com o senhor, para o senhor entrar em contato com ele, porque o seu caso, seu Manuel, não é de advogado, mas de psiquiatria, ou de um psiquiatra. Entenderam o ponto? Como é que Jesus, sendo Deus poderoso, vai herdar o que ele mesmo criou, o que já é dele? Ele vai ser herdeiro dele mesmo. Isso é para massacrar a nossa inteligência, pessoal. Isso é para machucar. Eu avisei que nesse vídeo era perigoso. Era perigoso demais. Você vai sair daqui doido para fazer uma consulta com o psiquiatra. Mas eu não vou pagar, não. Eu avisei. Agora veja o que ele diz no final. Ele diz que o filho mais velho era o que recebia do pai a herança. Correto? A lei mosaica é isso. Na lógica dele, Jesus é o filho mais velho. Sendo o mais velho, ele tem direito à herança. Só que tem um problema. Se ele é o filho mais velho, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Pimba na goduchinha. Ele se engasga quando ele percebe que ele cometeu um erro. Pode perceber no vídeo que ele se engasga. Ele dá uma parada e pensa se vai continuar ou não. Quer ver? Olha só. Vamos ver aqui. Ele disse assim: Jesus é o primeiro filho, ou seja, o primogênito, correto? Se do primeiro filho é o primogênito. Tem vários filhos, Jesus é o primeiro, é lógico. Se tem vários, Jesus é o primeiro. Se é do primeiro, ele é o primogênito. Mas é exatamente isso que o texto de Colossenses 1,15 está querendo dizer. Que Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele mesmo confirma que Jesus é o primogênito. Aí ele diz assim, que Jesus é o primogênito entre muitos e que ele é o principal herdeiro. E nós seremos herdeiros com Cristo na criação. Pô, se Jesus é herdeiro porque é filho, nós também seremos herdeiros por quê? Porque somos filhos de Deus. Então, adoramos o mesmo Pai e servimos ao mesmo Deus. Não, mas agora eu fiquei pensando, pô,
eu vou ser dono do universo? Eu vou ser dono do universo também? Eu vou ser Deus igual a Jesus? Porque também se herdarei a criação, porque Jesus é o principal herdeiro, ele fala, né? Eu também serei. Ou seja, ele ao dizer e afirmar que Jesus é herdeiro principal da criação, está dizendo que Jesus pertence ao grupo da criação. Pois, por quê? Porque ele usa o exemplo do filho mais velho como herdeiro, que recebia uma porção maior do que seus irmãos. Ele usa Jesus como o filho mais velho como exemplo. Bom, aí é só fechar o caixão e seguir inteiro, né? Além de pregar que Jesus tem irmãos que também serão herdeiros por serem filhos do mesmo Pai e Deus, ele diz que Jesus, como seus seguidores, também é filho de Deus. Interessante, ele não diz que Jesus é Deus, ele diz que Jesus é filho de Deus, sendo ele primogênito, sendo por isso Jesus herdeiro principal. Olha só o que ele diz. Ele diz que Jesus diz que como seus seguidores, Jesus também é filho de Deus, também é filho de Deus, e ele é o primogênito. Então, o que esse sujeito fez foi provar que Jesus não é o mesmo Deus que ele serve, que Jesus faz parte da criação, sendo ele o filho de Deus, e tem milhões de irmãos, porque servem o mesmo Pai. Isso me faz lembrar das palavras do próprio Jesus em João 20:17, quando Jesus falou para Marta, né? Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo. Por que Jesus chamou ele de irmãos? Olha só por quê. Subo para meu Pai e vosso Pai. O mesmo Pai. Então, somos filhos do mesmo Pai. E para meu Deus e vosso Deus. O mesmo Deus que Jesus adora é o mesmo que nós adoramos. Bom, aí está uma prova do crime cometido por esse sujeito do teologia familiar, pessoal. Eu não sei de que família, mas deve ser a família de energúmeno, porque, pelo amor de Deus, quanta baboseira esse sujeito falou nesse vídeo. Tudo tentando provar que Jesus não é o primogênito de toda a criação em Colossenses 15, mas o que ele fez só foi provar, primeiro, que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, que Jesus é herdeiro de Deus, que nós, assim como nós também somos herdeiros de Deus, e que Jesus tem irmãos, coisa que o Deus Todo-Poderoso não tem. Aí eu termino com a minha frase favorita. Eu mereço